Olá, meninas, bem-vindas ao podcast de hoje, que eu vou chamar de Minha Nova Oração pelo Meu Marido Terreno. Nesse podcast, eu, eu vou, de uma maneira muito franca, muito aberta, abrir o meu coração para você, querida. E para isso eu preciso começar confessando um pecado. Pois nos é dito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Essa promessa é tão maravilhosa e eu a quero aqui para mim nesse momento, reivindico essa promessa sobre a minha vida, porque eu pequei. E quero confessar esse meu pecado para vocês, queridas, inicialmente, antes de qualquer coisa, né? É, há muito tempo eu não discutia com meu marido terreno. Eu, sinceramente, não conseguia até agora, até esse momento, lembrar a última vez que isso tinha acontecido. Mas nessa semana eu acabei discutindo com ele, sabe? Eu acabei retornando, né? Acabei respondendo de uma maneira errada. E acho que muitas de nós acaba experimentando isso, né? Depois que algo errado, você sabe que é errado e mesmo assim você cai, mesmo assim você escorrega, né? Cai naquela vala, cai naquele buraco. Você se sente tão mal, não é, queridas? Comigo não foi diferente. Eu também me senti muito mal, me senti muito culpada. Mas graças a Deus também esse momento ele passa rápido porque nós sabemos quem é o perdoador, aquele que quer nos perdoar, aquele que quer nos abençoar, ainda mais quando nós erramos e reconhecemos o nosso erro. Por isso, depois de reconhecer diante dele, e agora também aproveito para reconhecer diante de vocês esse meu pecado, eu corri para ele e falei dele, né? Falei sobre esse meu pecado, sobre a minha falta de paciência, e perguntei para ele por que que eu tinha, né? Por que que isso tinha acontecido, já que não que não tivessem outras situações, não é? Mas eu, graças a Deus, graças à sua mão sempre me sustentando, eu tinha conseguido não responder, né, não revidar e concordar com o meu adversário, porque é isso que nos é ensinado e é isso, dessa forma que eu quero viver. Então, ele me falou sobre alguns pontos que é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Depois de confessar o meu pecado para ele, depois de confessar aqui para vocês, eu queria falar dos sentimentos que eu senti a partir disso, que me levaram, que me fizeram chegar até a oração pelo meu marido terreno, que é o que eu, né, como eu chamei o nosso podcast aqui de hoje, essa nossa conversa, onde eu estou realmente abrindo meu coração para vocês e crendo que eu possa encorajar você, querida, que também passa por esses momentos difíceis, né, onde você pensa, nossa, estraguei tudo. E esse sentimento de, nossa, estraguei tudo, essa sensação é tão ruim. Porque quando a gente está nessa jornada, a gente quer fazer tudo certo, a gente não quer errar, porque é óbvio, a gente quer receber o prêmio no final de tudo isso, não é verdade? Mas, querida, eu quero te contar uma coisa. Quem vai te coroar? Quem vai te dar essa glória? Não é porque pelas coisas que você vai fazer, mas é à medida que você deixa de fazer. É à medida que você perde o controle e deixa que ele controle a sua vida. Porque com certeza, quando eu respondi, né, nessa discussão que eu tive com o marido terreno, foi um momento em que eu, né, tomei a frente e esqueci de quem deve estar à minha frente, com quem eu devo falar em primeiro lugar. Nunca com o marido terreno, sempre com meu marido celestial, porque ele é a cabeça e o chefe do meu marido terreno. E ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E diante dessa verdade, eu soube, né, que mesmo com aquela sensação de ter estragado tudo, ele estava ali comigo. E eu sabia que eu podia devolver para ele aquele peso que estava no meu coração e essa sensação, porque ele pode tornar, tirar de todo o mal, ele tira um bem. Então, essa foi a primeira lição que ele me fez recordar. E eu agradeço muito a ele por saber dessa verdade. Ele cria todas as coisas, inclusive as trevas. É ele que promove a paz, mas também causa desgraça, ou seja, tudo está sob o domínio dele. E isso me fez, essa verdade me fez descansar,
verdadeiramente, sabe? Sabendo que essa sensação que estava querendo tomar conta de mim, de desesperança, de desespero até, falei mais uma vez, ah, meu Deus, né, caí de novo. Será que tudo vai voltar como era antes? Não, eu creio que não, porque é ele que causou tudo isso para me ensinar e me dar uma oportunidade de me aproximar ainda mais dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei a conversar com ele, ele me disse, né, a minha falta de paciência, aquela minha resposta na língua de uma maneira errada, né? A língua que a gente sabe que a gente precisa realmente ter um domínio, né? Uma temperança, pedir muito ao nosso amado que venha nos dar esse autocontrole. Eu sabia que eu estava ali, me afastando, sabe? Já fazia algum tempo que eu estava com dificuldade de ter um momento a sós com meu amado, muitas coisas do trabalho, na família, tendo que dar assistência para os meus pais, enfim, muitas coisas acontecendo, e esse meu tempo com ele estava sendo prejudicado, né? E essa conversa eu tive exatamente acordando mais cedo, porque é o momento em que eu consigo estar só eu e ele, né? Ele me mostrou isso. Quanto tempo eu não acordava, né? E mesmo na minha cama, para conversar ali com ele, já acordava já tendo que fazer acontecer, porque as crianças vão para a escola, né? Tem que agitar a vida. Mas eu pude levantar, fazer um café, me sentar com ele e lembrar que bem-aventurado é o homem, e sou eu e é você, querida, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, felizes somos nós que temos o prazer na lei do Senhor e nessa lei meditamos dia e noite. Essa verdade é tão maravilhosa, né? Na semana passada a gente fez um podcast sobre deixaria, espero que você tenha ouvido, se não, eu te convido a ouvir, eu vou deixar o link aqui também para você, porque foi um podcast onde a gente pôde compartilhar sobre o deixar ir, e esse foi esse versículo, né, esse verso aqui do Salmo 1, fala muito sobre não seguir o conselho dos ímpios, né, e não se deter no caminho dos pecadores. E foi isso que eu fiz nessa conversa que virou uma discussão. Eu acabei me colocando, né, no caminho do meu marido terreno, achando que eu tivesse ainda, né, esse domínio e tendo que fazer alguma coisa, me colocando ali e não buscando ter esse prazer na lei do Senhor. Então, à medida que eu me afastei dele, à medida que eu perdi esse meu tempo com ele, eu acabei achando que eu tinha ali de novo que me colocar no caminho, falar alguma coisa, né, me colocar diante da situação. E infelizmente não é assim, a gente sabe disso, né? À medida que a gente deixa ir nessas diversas fases da nossa jornada, nesse momento, era uma discussão começou assim, por um assunto trivial, né? Coisa boba de casa, acabou se tornando uma discussão, acabou que eu respondi. Por quê? Porque eu me detive ali, eu poderia ter saído, poderia ter simplesmente concordado, né? Deveria ter deixado ir a minha opinião e acreditando que se eu falasse com o meu marido celestial, ele falaria com o meu marido terreno. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas eu posso testemunhar que eu fazia isso com muito mais facilidade do que eu fiz dessa forma, dessa vez, né? Mas, de novo, graças a Deus, Ele me deu essa situação para eu me lembrar dessa verdade, que eu quero ter o meu prazer na sua lei. Eu quero meditar nessa lei de dia e de noite para nunca esquecer aonde eu devo estar, nunca no caminho de ninguém, né? Mas sempre com Ele, sempre sentado ao seu lado, ouvindo a sua voz. E aí eu me lembrei também que no meio da conversa eu falava um pouco das minhas expectativas e sonhos. Eu acho que nós, né, que somos mulheres, temos essa tendência, né, de querer falar para o marido sobre o que a gente deseja, o que nós sonhamos. Eu sei que você, né, que está me ouvindo agora, pode achar, nossa, que triste, mas eu não posso falar isso com meu marido. Querida, eu acho que sim, cada pessoa tem uma história, uma realidade, mas eu já experimentei algumas situações onde eu queria falar ali dos meus sonhos, das minhas expectativas, e foi um momento que não era apropriado, sabe? E sempre quando eu falo e reservo isso para o meu marido celestial,
esse meu sonho, essa minha expectativa, esse meu desejo acabam se cumprindo através do marido terreno, mas porque foi o meu marido celestial que levou a ele. Esse é outro princípio maravilhoso depois de deixar ir, que é o ganhar sem palavras. É não levar para ele isso, né? E sempre quando eu penso nisso, em expectativas e sonhos, eu penso naquela passagem que fala de José, né? José era um sonhador. E a palavra, né, nos é dito que José teve um sonho e contou a seus irmãos que passaram a nutrir ainda mais raiva dele, né? Por que isso? Porque às vezes a gente tem sonhos que são sonhos bobos ou sonhos tão irreais que as pessoas ficam achando que a gente está, né, não está falando sério. E às vezes os nossos maridos, né, os maridos terrenos, ou ex-maridos, ou companheiros, principalmente aqueles que estão em meio à situação, vivendo uma vida, alguma coisa difícil, né? Por exemplo, o meu marido terreno, nesse momento, ele está vivendo um momento de situação financeira complicada, que eu sei que faz parte de todo o processo que o nosso amado, que o ama, que também quer tê-lo, né, perto dele, tem usado para atraí-lo, né? E eu comecei a falar sobre um assunto que deixou ele mais nervoso ainda, porque tinha a ver com algum gasto, alguma coisa dentro da nossa realidade aqui, né? De casa, da nossa rotina. E isso deixou ele fora de si, porque ele está muito preocupado, né, com qualquer gasto extra. Mas eu fui falar de algum sonho que pode ter parecido algo que não era importante, né? Mas era um sonho expectativa meu, que eu sei que eu posso falar sobre qualquer coisa com quem? Com quem a gente pode falar sobre qualquer assunto? Só com o nosso marido celestial. Por isso que é muito importante que a gente tenha, que a gente seja mulheres sábias, que a gente sabe o que falar. Então, não é porque não posso falar simplesmente, na verdade, mas é o que eu devo falar. A quem eu devo abrir meu coração e contar os meus sonhos e as minhas expectativas? Então, esse princípio maravilhoso de deixar ir, de ganhar sem palavras e de lembrar que eles não têm, ninguém pode nos dar, né? O que a gente deseja, essas nossas expectativas, esses nossos desejos, só o nosso marido celestial, só ele tem resposta e pode nos dar todas as coisas. É uma lição maravilhosa também que eu acabei revisitando em todo esse processo, depois de eu ter, né, reconhecido que eu falei demais, que eu pequei, não concordando com o meu adversário, que naquele momento era o meu marido terreno. Eu me lembrei, ele não tem, né? Por que contar para alguém que não é a minha fonte, que não é a fonte inesgotável que pode me dar todos os desejos do meu coração? Para correr o risco de ser frustrada, né? Para correr o risco de ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir. E o pior, de ter respondido da forma também que eu respondi, sem concordar. Mas graças a Deus, né? Tudo tem um propósito. Então eu pude. Ele usou tudo isso para o meu bem, me chamando de volta, me dando essa oportunidade de voltar a Ele e de ter esse momento maravilhoso com Ele nessa manhã, e que agora eu estou aqui podendo compartilhar com vocês. E por fim, chegando a essa oração, né? Eu estava falando com o meu amado, falando. No começo, a gente tem aquelas orações no livro, né? A gente faz tantas orações. Eu me lembro que no começo da minha jornada, meu marido terreno tinha tirado a aliança, né? E ele tinha deixado num local bem visível. Então eu me lembro de pegar aquela aliança, de fazer orações, pedindo tantas coisas ali, segurando aquela aliança. E depois que eu li o Deixar Ir, eu realmente eu parei de fazer, né, aquelas orações. Eu não me via mais ali voltada para isso. Eu confiava e eu só aprendi a deixar ir, a sair realmente do caminho dele. E num dia eu percebi que ele estava, meu marido terreno, né? Tava com algumas agitações. Eu vi ele assim no o sono, sabe? Muito agitado. E o meu amado me levou a um momento de fazer orações enquanto ele dormia. Foi maravilhoso perceber que ele foi se acalmando. Era maravilhoso ver como o efeito da oração, né? E depois disso também eu percebi que só conversando com meu marido celestial a respeito de voltar o coração do marido terreno para os nossos filhos, eu tenho visto isso acontecer de forma maravilhosa. Eu só tenho falado, conversado, pouquíssimas vezes eu falei disso,
mas isso até vai ser um outro relatório de louvor, não é? E enquanto eu falava com ele sobre isso, se eu deveria, né, de alguma forma, voltar a orar ou conversar, como eu deveria agir, né, diante de tudo que tinha acontecido, depois dele ter me curado, curado o meu coração, me assegurado de que ele está no controle de tudo e que tudo ele vai sempre usar para o meu bem, eu perguntava para ele, né, o que que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer para que o meu marido fique mais em paz, né, para que ele não tenha tantas preocupações, que eu sei que ele está realmente num momento difícil. E aí o meu amado me disse assim, me perguntou, né, se eu estaria disposta a perder tudo, inclusive o marido terreno, se fosse preciso para que ele fosse salvo, sabe? Então, depois daquele frio na espinha, né, eu disse para ele, sim, Senhor, sem dúvida nenhuma. O que eu desejo para ele é você, que ele te encontre. O que eu desejo para ele é o céu, né? O que eu desejo para ele é que ele te encontre, que ele viva esse abraço que ele precise tanto, que ele possa descansar contigo, né? Que ele possa saber que há alguém que cuida de tudo para ele, que ele se sente tão responsável, o que é maravilhoso é que ele se sinta, mas que ele tem você para sustentá-lo, para abrigá-lo, para dar a ele a certeza de que ele não está só. Então, a minha oração hoje, né, é sair do caminho dele também para que você, meu amado, possa tomar conta da vida dele. Se eu estou sendo algum impedimento, né? Se eu estou ainda querendo fazer acontecer, que eu mostrar a ele, eu não quero ser uma pedra de tropeço com o meu jeito, com a minha atitude. Eu quero apenas sair da sua frente também para que ele possa encontrar, para que ele possa não é que ele possa saber que ele tem você na vida dele. Então, se de alguma forma, então a minha oração hoje, né, a minha oração hoje, querida, era essa que eu queria compartilhar. A minha oração hoje para o meu marido terreno é essa: que eu não seja um empecilho, que eu não seja uma pedra de tropeço, que eu não fique na frente dele de jeito nenhum, porque eu quero que Deus alcance o coração dele. Eu não quero ser nada, 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 não posso ser em nenhum momento nenhum impedimento para que essa luz, né, não encontre uma barreira, mas que atinja diretamente o coração dele, como esse sol da justiça, para que possa dar a ele todo o descanso, toda a alegria, toda a cura que ele precisa. Então, hoje a minha oração é essa para o meu marido terreno, que eu ganhe sem palavras, que eu não leve, não é nem que eu não espere dele o que ele não que ele não pode me dar, e que eu saia da frente dessa luz, desse amor que quer atingir o meu marido terreno. E que se de alguma forma eu tenho me colocado assim, a minha oração hoje é que eu simplesmente que eu não faça mais isso e que eu permita que esse amor imenso, que o Pai celestial dele, né, que o amigo fiel possa alcançá-lo. Essa é a minha oração para o meu marido hoje, né? Então, se hoje eu tenho alguma oração para o meu marido terreno, é essa, que ele encontre esse abraço eterno que vai levar a paz, a cura e tudo o que ele precisa, daquele que realmente quer ter essa intimidade com ele também. Para terminar, queridas, no final desse momento, que foi um momento maravilhoso ao lado do meu amado, eu comecei a ouvir uma melodia, sabe? Uma melodia que começou a encher o meu ouvido, minha mente, e eu fui buscar a letra da canção e foi tão maravilhoso, e ele é tão maravilhoso, eu acho que você também se comove pela forma maravilhosa que ele fala conosco, né, através das canções de amor. E ele me deu essa canção nesse momento de oração, e eu queria compartilhar uma estrofe com vocês e também vou deixar o link dela aqui para que você possa ouvi-la completamente, porque você vai ver como é linda. E essa estrofe eu escolhi porque a gente deve sempre repetir, eu quero repetir hoje e muitas vezes, né? Você é tudo que eu quero, você é tudo que eu preciso, você é a razão do meu viver. E essa estrofe diz assim: você, e eu cantei assim para ele hoje, né? Meu amado, você é a razão pela qual eu acredito no amor. Você é a resposta do céu às minhas orações. Tudo o que precisamos é só de nós dois. Meus sonhos
se tornaram realidade por causa de você, meu amor, porque você é tudo o que eu quero, você é tudo o que eu preciso, você é a razão do meu viver. Querida, eu espero que esse meu podcast, onde eu pude abrir de forma transparente os meus sentimentos, a minha oração, eu espero que possa lhe encorajar a também falar com o seu amado, a conversar com ele e a perguntar como você deve se comportar diante do seu marido. Qual é a oração que ele deseja que você faça para ele? E lembre-se de quem é aquele que de fato tem todo o interesse que o seu marido, seu ex-marido, seu companheiro encontre o que nós encontramos aqui. O amor que muda a nossa vida, o amor que transforma os nossos corações. Ele quer atingir também o seu marido com esse amor, com essa realidade. Que a gente possa sair do caminho dele e permitir que esse amor atinja não só os nossos maridos, mas todos aqueles que ele colocar no nosso caminho. Essa é a minha oração para cada uma de nós no dia de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.